Muita gente conhece muito bem a série Lazy Town e eu acredito que provavelmente vocês devem se perguntar o que aconteceu com a série, já que ela simplesmente sumiu. Ou melhor, com o tempo a gente acabou crescendo e de fato paramos de acompanhar ela por algum motivo. Mas saiba que ela durou até 2014, com praticamente 5 temporadas. 4 foram oficiais, só que tem uma ali no meio que é meio que um extra. Uma curiosidade muito interessante desse show, e que ninguém botava muita fé, é que ele já foi uma das séries mais caras para serem produzidas. E eu sei que provavelmente você deve estar se perguntando do porquê isso, já que a série não tem nada demais ali. Você olha e fala, deve ser de boa produzir ela. Só que saíram em alguns sites que ela era bem carinha. Então, quem sou eu para falar alguma coisa, né? Só que isso não entra muito na minha cabeça, porque digamos que a série só tinha 3 atores e o resto eram apenas bonecos. O que eu posso dizer pra algo assim? É barato, não tem muito gasto. Talvez a careza de tudo seja por conta de algumas coisas que a série acaba combinando. Por exemplo, muitos elementos em cena, e isso acaba saindo muito caro. Porque na série tem live action, boneco e também animação feita em CGI. E animação feita em CGI nós sabemos que não é algo muito barato de se fazer. Ou seja, isso acabava pesando no bolso de um jeito ou de outro. Essa série foi encomendada pela Nickelodeon em 2003 e ela ganhou 2 peças teatrais e um piloto para que ela tivesse uma aprovação do pessoal. Como sempre acontece, a Disney, Nickelodeon e até mesmo a Cartoon sempre fazem episódios pilotos para ver a aprovação do público e depois soltar mais temporadas, episódios, enfim. Só que esse episódio piloto aí, meu amigo, que trecho feio. Os bonecos eram muito ruins, sério, você olhava para aquilo e falava, é realmente um piloto, porque, né? E se eu olhasse pra isso na minha infância, eu chorava de medo, pode ter certeza, porque eles eram horripilantes e assustavam demais. Eram bonecos ali que você com certeza não queria ver caso você fosse uma criança. Mas o pessoal aprovou e depois arrumaram isso e ainda bem, né? Porque olha só esse Zig, ele era completamente insano. Parecia, sei lá, que o bicho tava na droga. Mas enfim, esse episódio piloto que eu tô mostrando pra vocês foi feito originalmente lá nos Estados Unidos, na América, com o inglês padrão, original de todos. Enfim, e digamos que depois ele acabou indo pro islandês, que foi praticamente uma segunda casa pro show, e depois passou em mais de 180 países, incluindo o nosso querido Brasil. Aparentemente, esse show só aconteceu por conta do Spartacus. Ele foi a grande cabeça que influenciou o show por completo. O nome dele é Magnus, e como até na vida real ele é um cara muito saudável, ele decidiu que seria interessante mostrar para as crianças como de fato era muito melhor ter uma vida saudável comendo legumes e verduras, sem contar a parte de praticar esportes, que foi muito explorada por ele nessa série. Tudo que ele faz literalmente envolve esportes. Se ele fosse dormir, pode ter certeza que ele faria isso de uma maneira bem doida. Uma outra curiosidade que poucas pessoas sabem desse show é que a Stephanie, que a maioria das pessoas conhecem, só trabalhou na série por 2 temporadas, que foram as 2 primeiras. Depois disso, ela acabou saindo da série e deu espaço para uma outra atriz que se chama Chloe Lang. Antes, quem fazia a personagem era Juliana Mauriello, que é a carinha que todos nós conhecemos. Todo mundo falou de Lazy Town, lembra dela, é automático. A Chloe Lang lá quase nem ficou com muita fama da personagem, porque a maioria das pessoas aqui no Brasil, pelo menos, só assistiram essas 2 primeiras temporadas. Agora, um dos casos mais tristes que eu posso mostrar pra vocês é o do nosso querido Robin Hood. Dá uma imensa tristeza em falar desse vilão que todo mundo gostava, porque ele acabou falecendo no dia 21 de agosto de 2018 por conta de um câncer. Isso é muito triste. Mas devemos dizer que, com certeza absoluta, ele foi um dos melhores vilões que já foram criados, porque ele demonstrava que queria fazer as coisas más, só que se você olhar, eram coisas bem bestinhas, que davam pra ser relevadas, e ele era muito legal.
Você olha aquilo e fala, pô, eu faço coisa pior no dia a dia, saca? Ele só queria fazer as crianças comerem algumas besteiras e nada demais, entende? Tem até uma música dele que é a preferida de muitas pessoas nesse show e que ficou marcada na infância de todo mundo. Bom, pessoal, o show, como eu tinha dito, durou até 2014, tendo algumas mudanças, como a própria Stephanie, que foi substituída. Só que o show teve sempre aquela mesma essência, mostrando algumas burradas do pessoal que morava em Lazy Town, e isso era muito legal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, então muito obrigado por assistir e até a próxima!